Venom é um fracasso. Não é só porque faz dinheiro que o filme é um sucesso. Isso aí tem a ver com quanto o estúdio consegue manter a franquia também e o quanto ela é aceita no mercado. E eu não sei se o Venom da Sony foi assim tão feliz nesse quesito. Mas a franquia fez muito sucesso como um todo, né? Com a última rodada aí, mais de 1,5 bilhão na bilheteria mundial, isso juntando os 3 filmes lançados até agora. E o número continuou crescendo, mas nem sempre lucro quer dizer sucesso. Apesar dos tropeços aí, o Venom do Tom Hardy realmente conseguiu atrair o público. Esse personagem, mesmo com os roteiros meio questionável, conseguiu criar um apelo que vai além dos fãs mais hardcore de HQ. E com esse resultado de bilheteria, dá pra entender o porquê que a Sony continua apostando em fazer mais e mais filmes dentro desse universo meio questionável. Tipo, dá pra ver que a Sony até tentou criar um negócio interessante, mas no fim das contas parece que nada realmente engatou do jeito que devia engatar. O Tom Hardy, ele manda bem como Ed Brock? Dependendo do ponto de vista, até manda. Se você pensar aqui no Venom como um personagem mais caricato, feito para ser uma espécie de alívio cômico à la Marvel, de um jeito bem mal feito, inclusive, de fato agrada. Mas, quando você tem em mente aí o potencial do personagem Ed Brock com simbionte no cinema, eu acho que isso aqui tá longe de ser realmente muito bom. Ele até tenta segurar a barra com aquela atuação, mas isso aí não é o bastante para salvar esses filmes de um roteiro que não sabe muito bem para onde que tá indo. O primeiro filme para mim foi uma grande decepção, porque pra minha expectativa com o Ed Brock era pra ser um filme que explorasse mais a ideia da depressão de um personagem mais amargurado, que fica ali nutrindo um ódio por viver uma vida que ele não gosta. A gente sabe que não teria o cabeça de ter pra alimentar esse ódio como nas HQs, mas daria pra adaptar isso aí de várias formas, vai. Seria um filme mais pé no chão, com foco mais sóbrio, talvez um drama, um suspense, mas ao invés disso, a Sony tentou se ancorar na fórmula pasteurizada da Marvel de anti-heróis engraçadinhos que precisam conquistar criança e não tem coragem de ser o que eles realmente podem ser. Um Venom que tivesse coragem de ser assim, um Coringa, como o Todd Phillips fez no primeiro filme, daria aqui um ótimo filme, cara. Mas é menos arriscado fazer esse Venom engraçadinho vivendo altas aventuras. Então, por esse ângulo, assumindo que já é um filme meio pastelão mesmo, até que dá pra engolir. É divertido, com umas cenas de ação que são boas e tem aquele humor bobo que combina com o Venom meio bobo. Só que no geral, o filme é mais preocupado em fazer o básico do que realmente ser marcante. Aí veio o segundo Venom, Venom que veio com carnificina, e a coisa começou a desandar de vez. A Sony usou esse personagem, que é um dos vilões mais insanos desse lore, e conseguiu transformar ele num vilão genérico. Tipo, como que os caras conseguiram fazer isso, cara? O Carnificina é um personagem que daria muito pra fazer uma ideia de um filme dentro de uma coisa policial, dentro de uma coisa investigativa que seria bem interessante. Fazer um filme de serial killer, porque é isso que esse personagem é, né? O Cletus Kasady é um serial killer insano, ele é completamente doido e a parada dele é matar de um jeito muito absurdo. Então daria pra fazer um filme numa ambientação muito mais obscura, muito mais depressiva também, com aquele tom mais investigativo, onde você tem o elemento fantástico do filme, que seria a coisa do alienígena ali que tá ajudando um repórter investigativo a descobrir o que tá acontecendo e arcando com as consequências de provavelmente ele próprio ter sido o agente responsável por ter dado vida a esse serial killer, que é o que acontece nas HQs. Mas não. Ao invés disso, a gente tem um Carnificina que é totalmente genérico, um vilão bobo, que não dá medo principalmente, que era pra ser um vilão que quando ele aparecesse você falava assim, cara, fodeu. Mas não é isso, né? A gente tem um personagem que se tornou genérico, fraco, tentou passar um humor que não teve graça e ao mesmo tempo também ficou longe de ser ameaçador como ele deveria ser. Ou seja, uma grande oportunidade desperdiçada. O problema principal da franquia foi a falta de planejamento. Parece que eles estão muito mais interessados aqui em lançar qualquer coisa com o selo Marvel do que necessariamente criar uma parada realmente sólida. A história, assim, é desconexa, o tom dos filmes é muito bagunçado e no final das contas não dá pra levar ele a sério. Sabe quando dá pra sentir que o estúdio tá só cumprindo tabela? É isso. Pra piorar, o universo compartilhado da Sony não ajuda em nada, né? Eles estão tentando empurrar um monte de conexão com um filme que ninguém pediu, tipo Morbius, e ainda ficam nessa tentativa de criar esse Aranha-verso sem um Homem-Aranha. Isso não funciona porque na tentativa de segurar essa parada, eles fazem péssimas histórias. E aí dá pra fazer isso sem o Homem-Aranha? Cara, até dá, mas tem que contar boas histórias e isso eles não estão sabendo fazer. É como tentar fazer uma pizza sem queijo, né? Dá pra fazer, mas todo mundo vai perceber que tá faltando o principal por ali. A Sony parece que não aprende, né, cara? Assim, nessa tentativa de tentar manter a marca Homem-Aranha
na posse deles, eles ficam ali fazendo tudo correndo e não olham pro lado, vendo que tá todo mundo ali em volta fazendo tudo com um planejamento muito detalhado pra coisa toda funcionar na hora de entregar um filme. Enquanto outros estúdios aí, tipo a própria Marvel, né, tá lá fazendo tudo certinho, planejando anos de histórias com muita coesão, a Sony tá tirando pra tudo que é lado. E com isso eles entregam uma franquia que podia ser muito mais, mas que acaba sendo só mais uma lista bem meia boca de filme em volta do Homem-Aranha. E aí veio o terceiro filme dessa trilogia do Venom, né, uma trilogia que até conseguiu ser divertida, mas nunca deixou a gente esquecer que aquilo ali era um produto da Sony. O primeiro filme foi aquela coisa mais inofensiva, meio morna, mas deu pra assistir sem arrependimento. Já o segundo trouxe carnificina, que todo mundo queria ver em ação, mas acabou ficando muito raso. Foi divertido? Até pode ter sido, mas deixou a galera com aquela sensação de que, pô, era o carnificina, né? Podia ir além. Agora, no Venom, a última rodada, que foi anunciada aí como o grande final dessa trilogia, e o adeus do Tom Hardy nesse papel, a Sony ainda jogou o nome do Gnu no final. What's his name, then? No. O cara que basicamente criou os simbiontes nos quadrinhos. Era muita promessa pra pouca história, né? E aí vem a pergunta, eles conseguiram entregar? Claro que não. Se você foi pro cinema esperando um confronto épico entre o Venom e o Gnu, já saiu de lá frustrado. Se você achava que eles iam se redimir com o multiverso e dar uma sequência pro que rolou naquela cena pós-crédito do No Way Home, esquece. E se você por algum motivo ainda tinha esperança de ver um roteiro bem escrito vindo desse universo aqui da Sony, bom, sinto muito por você. Bom, a real é que esse último filme do Venom parece que é mais um capítulo no trem de decepção que é esse aranha-verso da Sony aí. Depois do Morbius e o que quer que seja que a Madame Teia tenha tentado ser, fica até difícil de criar expectativa. É como se a gente já esperasse um padrão abaixo da média e quando a Sony acerta uma coisinha ou outra parece que é um milagre. O maior problema é a falta de direção. A Sony tenta assim empilhar um monte de conceito e um monte de personagem, mas tudo parece estar improvisado, sem ter um plano direcional. Eles miram em agradar os fãs, mas erram no básico, que é contar uma boa história. E o pior é que a gente sabe que tem potencial. O Venom é um personagem muito legal, o Nu é um vilão incrível nos quadrinhos e o Tom Hardy é um bom ator. Mas nada disso adianta se o filme não tem um roteiro que faz sentido ou um universo que realmente empolga. No fim das contas, esse filme não é um encerramento épico de trilogia que prometeu ser. É só mais um filme que, infelizmente, reforça a ideia de que a Sony ainda não sabe o que tá fazendo com o que ela tem nas mãos. Não dá pra negar, né? É muito fácil ficar animado com essas coisas, principalmente quando a Sony capricha nos trailers. Vocês lembram quando o trailer do Morbius mostrou várias referências ali do Homem-Aranha? Só que na hora do filme, nada daquilo apareceu. O que a gente ganhou foi a aparição mais aleatória e sem sentido possível do Abutre do Michael Keaton. E com o Venom, a última rodada não foi muito diferente. A Sony fez tudo pra deixar a galera empolgada com a presença do Nu. E bom, ele até aparece, só que literalmente ele só aparece. O cara passa o filme sentado, dá uma levantadinha pra mostrar uma cara cheia de CGI, e é isso. Ah, mas assim, tem a voz do Andy Serkis como Nu, que, pô, é incrível, mas completamente desperdiçado. O personagem não faz nada e é uma vergonha, né, cara? E escrever e criar personagens é uma coisa importante pra fazer filme, né? Se tem uma coisa que destrói qualquer filme, cara, é roteiro ruim. E isso é muito o caso aqui. A escrita tá cheia de diálogos sem graça e muita exposição forçada, que por si só já é muito ruim. Mas junta isso com um monte de personagem mal construído e o desastre é completo. O Tom Hardy ainda entrega lá o seu Ed Brock, meio caótico e com o Venom engraçadinho do jeito que ele sabe fazer. E o elenco de apoio vai tentando acompanhar. O problema é que nenhum deles tem muito com o que trabalhar. É como se eles tivessem sido jogados na trama só pra preencher espaço. Pega o Rex Strickland, por exemplo. Ele é aquele general militar genérico que começa sendo um vilão, mas depois muda de lado na hora da batalha final. A mudança dele não tem impacto nenhum e o personagem tá lá só pra empurrar o Ed e o Venom pra onde o roteiro precisa que eles vão. A Ted Payne sofre do mesmo problema. Ela tá lá pra fazer a gente simpatizar com os simbiontes e até ter uma historinha ali de fundo, mas parece que é tudo muito forçado. E quando a trama tinha que focar no Ed e no Venom, o filme corta pra ela. Sinceramente, ninguém liga. Ninguém quer saber desse personagem. Agora, o pior de todos é o Martin Moon. Sério, esse personagem aqui é o mais descartável de todos. Ele e a família dele estão no filme só pra tentar criar um peso emocional que... cara, na moral, não funcionou. No final ele aparece do nada na batalha final como se fosse super normal invadir uma base militar sem ninguém notar. Dá pra levar isso a sério? Assim como em Tempos de Carnificina, a trama desse terceiro filme do Venom é uma bagunça completa. O filme parece que tá perdido em como contar a própria história. Isso aqui sem contar as várias tentativas de desenvolver personagens novos que, pra ser sincero, ninguém pediu e, na moral, ninguém se importa. A Sony ficou tentando correr atrás do MCU, mas ao invés de planejar tudo direitinho, eles ficaram assim jogando ideia no ventilador e torcendo pra alguma coisa colar.
Isso aí já acontece, ó, há muito tempo, desde o espetacular Homem-Aranha lá em 2012. Eles criaram uma expectativa pra um monte de coisa que nunca aconteceu, tipo a viagem do Ed Brock e do Venom pra um outro universo, que foi totalmente ignorada logo depois da cena de pós-créditos de No Way Home. E ao mesmo tempo eles põem os elementos novos, tipo o próprio Null, sem nenhuma preparação nos filmes anteriores. Se o Null tivesse sido mencionado, pelo menos, lá no primeiro filme do Venom, a chegada dele agora no terceiro filme ia ter um impacto muito maior. É o que o MCU faz muito bem, né? Eles plantam as sementes lá atrás, como quando apresentaram o Thanos nos Vingadores, e aí deixa a coisa indo crescendo, né? Que foi no caso da Guerra Infinita. Mas a Sony não tá nem aí, né? Não quer nem saber pra onde que tá indo as próprias histórias que eles estão contando. E isso só piora a qualidade da escrita. É basicamente o mesmo problema da trilogia nova do Star Wars. A falta de planejamento estragou o potencial de um universo que podia ser incrível. Planejamento é essencial, cara, principalmente quando você tá tentando competir com o MCU, que é uma das maiores e mais bem organizadas franquias do cinema que a gente já viu até aqui. Com isso, a Sony ficou presa nesse ciclo de promessa não cumprida e de decisões que foram muito apressadas. E o pior é que a gente sabe que os personagens e as histórias têm muito potencial, mas sem direção, tudo isso aqui acaba sendo desperdiçado. E eu não quero soar rabugento, mas não tem como não ficar decepcionado com o rumo que a Sony tá dando pra esses filmes no universo do Homem-Aranha aqui. Ninguém pediu um filme do Morbius. Ninguém tava implorando, querendo ver a Madame Teia num filme como personagem principal. E quando a galera comprou a briga do Null, que a Sony entregou com o terceiro Venom foi bem longe do que eles esperavam, né? Pra mim, assistir um filme com esse monte de diálogo fraco, exposição jogada na cara, é muito complicado, cara. Você até tenta aproveitar, mas é muito difícil de curtir quando as promessas não são cumpridas, né? Aí fica ainda pior quando a franquia parece que tá desorganizada e sem cuidado, como se fosse tudo feito nas coxas. Tirando os filmes animados aí que realmente estão indo bem, o histórico do Homem-Aranha na Sony é cheio de tropeço. E honestamente, eu acho que tá na hora deles darem uma pausa pra pensar no que eles realmente querem fazer com esses personagens aí. O Kraven poderia ter mudado tudo isso aí, mas se eu for descer aqui uma análise igual essa aqui do Venom, eu vou dizer a mesma coisa. Mas por enquanto parece que a Sony tá dando uma última cartada, tentando capitalizar em cima dessa onda de filmes de heróis com classificação mais 18. Faz sentido? Pode até fazer. Esses filmes estão faturando muita grana, né? E a Sony claramente quer uma fatia desse bolo. Isso faz a gente perceber como eles não têm personalidade nenhuma. É tudo acompanhando tendência e tentando acertar ao mesmo tempo. Depois do Kraven, o próximo live action do Homem-Aranha vai ser o Spider-Man 4, que pelo menos tem a Marvel Studios envolvida. Isso já me deixa um pouquinho mais tranquilo, né? E também tem a série do Spider-Man no ar com o Nicolas Cage. Tomara que seja boa, porque o conceito é até legal. A Sony tem chance de dar a volta por cima, mas com esse histórico recente fica difícil de criar expectativa. Depois do Venom 3, o meu hype foi enterrado. Agora é esperar pra ver se algum desses projetos vai realmente valer a pena. E dentro dessa ideia de fazer um universo do Homem-Aranha sem Homem-Aranha, sempre me veio esse pensamento de, cara, será que realmente dá pra construir esse universo sem ter o Homem-Aranha? Principalmente porque muito disso aqui a gente tá falando do próprio Venom em si. E pra mim nunca fez muito sentido isso, porque o Venom é um personagem que literalmente só existiu por causa do Homem-Aranha. A própria construção do personagem nos quadrinhos tem a ver com o Homem-Aranha. Então pra mim é muito desconexo e deixa o personagem muito raso. E pra mim a sensação que passa é essa, que o Ed Brock do Tom Hardy é um Ed Brock muito raso. Não que o Ed Brock lá dos quadrinhos seja um personagem super rico, né, intelectual, cheio de coisa pra contar, tá? Não é bem isso. Mas o que enriquece esse personagem é justamente o histórico dele e sobre o que motiva ele, que é o ódio ao Homem-Aranha que ambas as partes têm, tanto o simbionte quanto o próprio Ed Brock. O simbionte por ter sido rejeitado pelo Peter Parker e o Ed Brock porque muita coisa da carreira dele foi pro ralo por causa do Homem-Aranha. Então os dois, quando se juntaram, o ódio que os dois tinham pelas duas partes que compõem o Homem-Aranha, formou o Venom. E isso é interessante porque tem toda uma história no quadrinho em cima disso, tem toda uma questão de motivação do Venom que movimenta esse personagem pra frente, que faz muito sentido. Então até quando se cogitou aqui a possibilidade do Venom, do Tom Hardy ir pro MCU, eu ainda achei estranho, porque eu falei, cara, mesmo assim ele vai chegar lá e vai odiar o Homem-Aranha, por quê? A curiosidade que foi mostrada aqui, quando o Venom vê o Homem-Aranha pela televisão, naquela jogadinha com o MCU, nem fez sentido, porque simplesmente não tem profundidade. Então virou literalmente uma tentativa de criar um anti-herói que ia simpatizar com as crianças de repente, ou que era muito bem produzido porque tinha um visual legal, então valeria a pena fazer porque o cinema hoje consegue entregar um Venom legal. E nesse sentido, ok, visualmente esse Venom é muito legal, mas é o que eu falei lá no começo desse vídeo. Não adianta você entregar um filme que visualmente é muito bom. Você precisa entregar uma boa história que vai entregar uma coisa interessante pra você colocar uma produção visual legal por cima. Se entregar só produção visual e não entregar história, não resolve. E dentro disso aí, o negócio só foi em ladeira abaixo.
O Morbius nem se fala, um filme bobo, parece que ele foi feito nos anos 90 e foi trazido pros efeitos especiais de agora. Madame Teia, cara, sinceramente, desde o primeiro segundo que eu ouvi falar que eu fazia um filme da Madame Teia, eu pensava assim, cara, qual que é o meu interesse de ver essa senhora sendo uma protagonista de um filme do Homem-Aranha? Porque, sabe, ela é tipo um personagem que ajuda a história a se movimentar. Ela é um personagem que, sei lá, vai dar uma missão pro Homem-Aranha, vai dar, sabe, vai colocar elementos na história pra poder fazer a história andar. Não tem como essa mulher ser uma protagonista, mas eles foram lá e se superaram, né? Ah, não, mas não vai ser uma senhora, vai ser uma mulher mais jovem. Cara, ninguém liga, ninguém quer saber. Esse personagem vai ser interessante dentro da órbita do Homem-Aranha e não sendo protagonista. Não adianta você querer aprofundar esse personagem, porque ele não serve pra isso, não é um personagem que tem muita história. Aí a gente pode falar do Kraven. O Kraven, sim, o Kraven tem uma história que daria pra você fazer um filme de origem legal, que daria pra construir uma coisa interessante. Mas aí, cara, eu já vi o Kraven também e falei assim, cara, também não vou aprofundar aqui porque a gente tá falando do Venom. Mas também não funcionou. A Sony, no desespero de manter, né, a marca Homem-Aranha consigo, porque fazendo esses filmes de vilão aí, que são do universo do Homem-Aranha, ela não precisa lançar filmes do Homem-Aranha, ela consegue manter a marca com ela, lançando coisas diretamente sem precisar fazer um remake, como foi o caso lá de 2012. E por isso ela tá lançando esse monte de coisa, porque ainda tá usando, né, a marca Homem-Aranha, mas não precisa necessariamente usar o Homem-Aranha. E sabe o que é o pior de tudo? Não tem nenhuma regra, não tem nenhuma coisa de contrato que impeça a Sony de ter usado o Homem-Aranha nesse universo aí. Ela podia, por exemplo, ter pego o hype do Homem-Aranha do Andrew Garfield, que deu muito certo lá na Marvel, e poderia ter usado esse Homem-Aranha pra fazer alguma coisa com esse universo maluco que eles criaram aqui. Mas por escolha própria, eles simplesmente não quiseram usar o Homem-Aranha em momento nenhum. Então ficou esse monte de coisa jogada, né? Eles ficaram mostrando pra gente o Homem-Aranha do Tobey Maguire em pôster, possibilidade do Andrew Garfield aparecer em algum momento e nunca entregou nada. Nem ainda tem essa conexão maluca com o Abutre que não foi pra lugar nenhum. É churume do churume do churume, né? Ainda bem que, bom, diz a lenda que esse filme do Venom encerrou esse universo, porque graças a Deus, né? Vendo todo o potencial que o Ed Brock poderia ter sido, né? Principalmente quando a gente faz a comparação aqui com o Coringa do Todd Phillips, pra mim, essa franquia do Venom foi um fracasso. Me diz o que você acha dessa franquia, deixa aí nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal. Valeu!